vale a riqueza se o mundo anda assim? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aproveitando esse momento da quarentena criativa na UCAV, a União Cristã Espírita Amor e Verdade, para fazer essa série de palestras, né, online, deixar disponível no YouTube aí para poder ser assistido a qualquer momento. Nosso palestrante hoje é o Marco Júvia, né? Foi meu professor no ensino médio, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, e é espírita, então não precisa falar muito não, trabalhador da Casa de Eurípides de Barçanufo. E seguindo aqui, vamos para a nossa leitura de harmonização. Leitura de harmonização que é do livro Sinal Verde, né, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. É o item 1, ao levantar-se. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de virar para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida os abençoe. Bom, essa é a leitura do Sinal Verde, né? Acho que vale para todo mundo, principalmente para mim. E vamos orar, né? Fazer uma prece inicial. Que Jesus e a espiritualidade amiga possam nos abençoar nesse momento. Jesus, com essa luz que envolve todo o nosso planeta, que continue iluminando nossa casa espírita, os nossos lares, o nosso país, nosso estado, a nossa cidade, e que tudo vai passar. Esse período conturbado que nós estamos vivendo, tenho certeza que o Mestre guarda o melhor para nós. Peço que a espiritualidade ilumine os pensamentos do Marco Júvia para que ele possa fazer uma boa palestra hoje. E Jesus sempre. Marcos, a bola está contigo agora. Eu vou parar de compartilhar aqui e você compartilha a sua, né? Pronto. Perfeito, perfeito. Deixa eu abrir aqui, por favor. Um minutinho. Vamos ver aqui. Eu creio que já está sendo visualizada por vocês aí, não é? Sim, sim. Perfeito. Vou só otimizar a imagem aqui. Isso. Tá bom aí? Tá ótimo. Ok. Antes de mais nada, agradecer ao Gustavo o convite para falar com vocês aí na UCAV. O Gustavo, há 30 anos, quase 30 anos atrás, né? A gente está ficando velho, né, garoto? Bastante. Foi meu aluno lá da Fundação Bradesco, uma das primeiras turmas da Fundação Bradesco, ao qual eu tenho muito orgulho de ter passado por lá, como professor fundador, né, da Fundação Bradesco. E o Gustavo foi um dos meus primeiros alunos. E hoje ele está aí, na seara espírita, demonstrando aquela máxima de Sócrates, que dizia que, para Sócrates, ele dizia que quando o seu discípulo o superasse, ele estaria extremamente feliz por tudo que ele tinha realizado. Então, essa máxima de Sócrates, eu repasso para esse momento que a gente está vivendo agora junto ao Gustavo, e lembrando que nessa casa espírita, frequenta e ainda deve frequentar uma das minhas grandes amigas da Casa de Eurípides, que é a Elza. A Elza é a responsável por eu estar hoje na tribuna espírita e eu estou aqui passando alguns ensinamentos que eu aprendi com ela. Então, se o negócio for bom, se vocês acharem que a palestra foi boa, a culpa é da Elza, hein? Mas se for ruim, a culpa é do Gustavo, tá bom? Sem dúvida. Vamos combinar dessa maneira, então.
Então, eu separei essa palestra, que eu já venho fazendo em muitas casas espíritas, até por recomendação dos amigos espirituais da Casa de Eurípides, sobre o terceiro milênio, em que nós estamos adentrando para um mundo de regeneração e onde se faz muito criterioso a pureza doutrinária nas organizações espíritas, aquelas que se dizem espíritas cristãs, tal qual a UCEAV também o é, né? E a gente sabe que a pureza doutrinária é uma coisa que a gente tem que estar preservando a todo instante, ter cuidado com os modismos, as novidades que chegam, que às vezes adentra de forma inadvertida a uma casa espírita, e alguns pontos de conduta que André Luiz sempre nos recomenda no livro Desobsessão, e que muitas vezes os médiuns, os companheiros trabalhadores da casa, fingem não entender. Então, nesses 30 minutinhos que nós temos para conversar, eu gostaria de mapear para vocês uma reflexão, 15 dicas excelentes para que a gente acabe com uma casa espírita. Vamos refletir nesses 15 itens que não foram criados por mim, elaborados por mim. Muita coisa vai aparecer nesse livrinho, que muita gente aí já leu, já releu e, principalmente, estudou. Nós tínhamos uma companheira aqui na Casa de Eurípides, que era a nossa querida irmã Berenice Castro, que era companheira nossa também do SERJ, e nos dizia, não basta ler, tem que estudar esse livro aí. E aí também, no livro Aconteceu na Casa Espírita, do nosso querido Emanuel Cristiano, também traz boas dicas dos irmãos inferiores, dos chamados obsessores, para exterminar uma instituição espírita. Por que isso? Porque nós estamos entrando num estágio de regeneração. O Brasil está diretamente ligado à proposta do Cristo de ser coração do mundo, pátria do Evangelho, já começando nessa jornada. Então, o que os espíritos inferiores mais desejam na atualidade é destruir o movimento espírita, começando pelas casas espíritas. E a casa espírita, ela só existe pelos seus frequentadores. Então, é mais fácil destruir uma varinha, quebrar uma varinha, que somos nós, os participantes, trabalhadores, tarefeiros de uma casa espírita, do que uma casa espírita como um todo. Porque eles sabem, eles não são burros. Quem acha que espírito obsessor é ignorante está muito enganado. Eles são muito inteligentes, muito espertos, e eles sabem por onde começar, pelos trabalhadores da casa. E é aí que eles vão minando o relacionamento interpessoal dos companheiros, né? Criando milindres para fazer fofocas, panelinhas, discussões tolas e bobas que nem havia necessidade de existir. E o livro do Cristiano, do Emanuel Cristiano, mostra muito bem isso. E aí, nós, preocupados com esse andamento, com o movimento espírita crescente e com a pureza doutrinária, e lembrando que Kardec está mais atual do que nunca. Isso tudo que está acontecendo hoje, agora, no nosso Brasil, essa quarentena que nós estamos tendo que exercer por força não só da lei, mas dos médicos, né, do Conselho Médico do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, Kardec já sinalizava na cólera que aconteceu na época da Europa, antes mesmo da gripe espanhola, que foi em 1918, em final do século XIX, uma cólera também tomou toda a Europa. E o espírito do professor Demer, do doutor Demer, deu uma comunicação para a Société, junto aos amigos de Kardec e os médiuns daquela instituição renomada, e receberam uma mensagem belíssima, que está lá no Reformador, esse grande desconhecido do espírita, por sinal, né?
na Revista Espírita, na Revista Espírita, um grande desconhecido de nós espíritas, que deveríamos estudar mais. E o professor Demer explica tudo o que está acontecendo pela visão do mundo espiritual. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Kardec está mais atual do que nunca. Por isso, a minha preocupação com esse livro que eu recebi. Depois eu volto no slide anterior. Eu recebi de um aluno meu que foi fazer uma pós ou um mestrado na França, em Sorbonne, espírita também, e me enviou esse livro. Olha a ousadia da autora Karine Chateneur em afirmar que Kardec estava ultrapassado, a filosofia kardeciana, a escola kardeciana estava ultrapassada e que havia necessidade de se atualizar a obra kardeciana. E essa autora lança um livro chamado Le Nouveau Livre des Esprits, o novo livro dos espíritos, que de uma maneira ou de outra queria evitar, né, que as pessoas, os jovens que estavam adentrando a doutrina espírita, não tivessem tanta dificuldade em entender Kardec, como se isso fosse necessário, um livro dessa estirpe aí. Esse livro foi lançado há 15 anos atrás, se não me engano, há 15 anos atrás, 2006. Então, é mais ou menos isso aí, né? Porque essa eu acho que é uma segunda edição. Né? Então, nós temos mais ou menos aí esse período aí de 15 a 20 anos da existência desse livro, em que, quando eu recebi, eu fiquei estarrecido. E são por essas coisas e outras que os modismos vão chegando à casa espírita e a gente vai perdendo a noção do verdadeiro Kardec, do verdadeiro codificador, e cada vez que a gente estuda, a gente vê que a ciência está mais próxima da doutrina. A filosofia dos amigos espirituais, tanto que no Evangelho ele começa o estudo com Sócrates e Platão, dizendo que eles eram os precursores da doutrina espírita. Gente, hoje tudo está sendo comprovado à luz da ciência, da tecnologia, e Kardec, naquela máxima que ele ditou, cada vez que a ciência evoluir, mais próxima ficará da doutrina e de Deus. Por isso, nós temos que estar também preocupados com a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta dos amigos espirituais: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E uma outra pergunta, lá na 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Porque Kardec ele era muito ardiloso, ele era muito esperto, ele fazia praticamente 3 ou 2 perguntas semelhantes, um pouquinho mais à frente, para ver se pegava o espírito no contrapé, né? Ele era muito inteligente nesse sentido. Se você observar no Livro dos Espíritos, tem 2 ou 3 perguntas que lá na frente ele vai colocando para testar se o espírito realmente é de Deus, né? E eles respondem de forma semelhante. Certamente, pois que vos aconselham. Eles influenciam tremendamente na nossa vida. Nós vivemos numa nuvem de espíritos que nos cercam e que, por isso, temos que estar antenados nas boas vibrações, nas boas palavras, nas boas leituras, na boa música, nas boas conversas, principalmente dentro do lar, que é um exercício que nós estamos tendo agora, de ter que conviver com os nossos entes queridos, dentro de 4 paredes, conhecendo melhor aquele que está dentro da nossa casa e que a gente pensava que conhecia e agora a gente está conhecendo um pouco mais. Portanto, sintonia é tudo. E Kardec já falava isso. O Dr. Demer repete isso na página que ele manda para Kardec, uma psicografia de 1868, na Revista Espírita. Pensamento é tudo. Pensamento é tudo. E quando nós vibramos para o mal, deixamos
algumas brechas para que esses espíritos imperfeitos, nossos inimigos do passado, com certeza, se aproveitem e comecem a interagir com os nossos desejos, aquilo que nos apetece, aquilo que a gente tem até vergonha de falar para algumas pessoas, mas eles conhecem o nosso pensamento. Então vamos ter muito cuidado ao vibrar, ao emitir bons pensamentos. Eles estão ao nosso redor. E assim, a primeira dica que eu dou, graças à ajuda desses irmãos obsessores, para fechar uma casa espírita, seria essa. Falte às reuniões da sua casa espírita, por qualquer motivo que seja. Por que você se comprometeu naquele horário? Amanhã você sabe que não pode ir. Você é voluntário, você não é obrigado a ir. Então falte às reuniões. E se todo mundo fizer isso, se todo mundo não tiver a postura da responsabilidade e a seriedade com seus deveres, tanto profissionais como da casa espírita, são também importantes. Por que só na vida profissional? Por que não também na casa espírita? Se você se comprometeu naquele dia a ir na casa para dar passe, para dar o ensino do Livro dos Espíritos, do estudo sistematizado, para dirigir uma reunião, para evangelizar, você não vai porque apareceu uma programação melhor, uma festa mais interessante? Eu acho que o Chico não pensava assim. E nós temos vários exemplos dele sobre isso. Quem estuda a vida do Chico, vocês que conhecem a vida do nosso querido Chico, sabe que ele não abria mão da sua rotina mediúnica para estar em festas e eventos sociais. O Chico não tinha vida social. É claro que nós não precisamos ser um Chico Xavier. Mas se a gente se comprometeu naquele dia, naquele horário, naquela semana, aí eu acho que a sua consciência vai lhe cobrar isso aí. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a minar as bases mais sólidas de uma casa espírita. Não dê atenção às reuniões que acontecem vez por outra. Outra, se o tempo não estiver muito bom, nem pense em estar presente. Poxa, está chovendo muito. Ih, não. Está fazendo muito sol. Ih, não. Eu vou deixar para outro dia. Esse dia não está legal para ir para o centro. Dizem os espíritas de antigamente que o verdadeiro espírita tinha capa de chuva e guarda-chuva, além da galocha. Eles não faltavam às reuniões lá das reuniões da Federação Espírita Brasileira da Avenida Passos, né? Eles diziam isso. Todo bom espírita tem que ter galocha, capa e guarda-chuva. Terceiro item para a gente começar também a minar a casa espírita. Se você estiver com parentes em casa, falte. E chegou uma visita na hora que eu estava indo para a reunião mediúnica, na hora que eu ia fazer uma palestra na casa, na hora que eu ia evangelizar as minhas crianças no sábado, no domingo. Falte. Não é assim que você faz no seu emprego também, no seu trabalho? Você não falta por ter chegado uma pessoa, um amigo, uma visita, um parente de outro lugar, de outra cidade, de outro estado? Você também não falta ao trabalho? Ora, lá você não falta, né? Qual é a diferença? Porque eu sou voluntário. Meu amigo, quando você chega a uma casa espírita e adentra uma tarefa de uma casa espírita, você não sabe, mas você assinou carteira com Jesus. Você assinou carteira com Ele. Então, depois que retornar à pátria espiritual, o pessoal vai chegar e vai ler lá, poxa, você fez uma programação reencarnatória assim, assim, assado, e não cumpriu. Aí o papo é outro. Quarto item. Se não assistir às reuniões, critique o trabalho dos que compareceram. Eu não fui na reunião, porque aquela reunião o cara era chato, e aquele pessoal também não sai de lá, né? Não sai da casa espírita. Vocês acham que é só o pessoal que não é espírita que fala isso? Olha lá o Padreco, olha ele indo de novo para o centro, ele não sai do centro. Tem gente espírita que diz isso também. Puxa vida, ele não perde uma reunião. Olha lá o Papa Passe, está todo dia lá querendo tomar passe.
Ou então assistir às palestras, fazer palestras, estudar. Olha, isso dentro do movimento espírita, hein, pessoal? Não é lá fora, não. E lembrem-se, o espírita é sempre observado. Nós sempre estamos sendo observados. Mesmo quando eles ficam brincando, como eu falei agora, lá vai o padreco, lá vai ele de novo, não sai do centro. Mas quando acontece algo de ruim dentro da sua casa, ou dentro da sua família, ou dentro dos seus colegas, entre os seus colegas de trabalho, eles sabem a quem procurar, né? Então, nós somos observados, sim, e com muito carinho. Quinto item. Quando solicitado para auxiliar, diga que o trabalho deve ser feito pelos dirigentes, porque o dirigente está lá, ele quis aquela missão, ele está lá na mesa, ele é o dirigente, ele é o presidente, ele é o secretário, ele é o diretor. É fácil, né? Delegar funções para outros, né? Para fugir do trabalho. Aliás, muitas casas espíritas sabem disso, né? Às vezes, nós temos que contar com aqueles 10, 15 colaboradores de sempre, quando não menos, né? Quando não menos. São aqueles de sempre que irão tocar o trabalho, porque a maioria pensa assim: o dirigente faz isso, é ele que abre o centro e fecha, é ele que resolve isso aí. Entregar mantimentos na quarentena, é ele que vai lá no centro e distribua. Eu vou ter que ir lá? Sexto item. Fique melindrado se não o chamarem para alguma comissão ou trabalho dentro da casa espírita. Ele não me chamou para fazer parte daquela comissão. Teve uma reunião, ele não me chamou, uma reunião de diretores, de colaboradores. Mas, se for chamado, dê desculpas. Não compareça às reuniões e nem mova uma palha. Foi chamado? Mas eu não vou poder ir. Vai se comprometer, né? Pode se comprometer, né? Pode se comprometer com o trabalho. E aí? Então, não fique angustiado. Simplesmente não vá. E os melindres são os que mais acontecem nas casas espíritas, né? Os melindres têm a todo momento, a todo instante, panelinhas daqui, panelinhas dali. São assim que os amigos inferiores se aproximam, hein? Cuidado. Sétimo item. Nunca aceite um posto de responsabilidade. Eu, ser presidente da casa, diretor do departamento de infância e juventude, é mais fácil criticar do que trabalhar. É mais fácil jogar pedra no vidro, na vidraça, do que trabalhar, né? É melhor ficar do outro lado do balcão, né? Nunca aceite um posto de responsabilidade. Para quê? Para se comprometer? Oitavo item. Quando solicitado pelo presidente a opinar sobre algum assunto, responda-lhe que nada tem a dizer ou fique em silêncio. Mas depois da reunião, discuta com todo mundo como o negócio deveria ser feito. Você teve a chance de ajudar, de dar sua contribuição, a sua reflexão, ficou quietinho, esperando alguém dar o start para um conflito, um problema aumentado em múltiplas frequências, e aí você entra para dizer: não, mas ele tinha que fazer dessa maneira. Então, por que você não falou antes? Por que você não contribuiu antes, deixando lá o barco pegar fogo lá, e aí entra como engenheiro de obras prontas? Isso não é só no mundo corporativo, não. Repito, também dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita. Número 9. Não faça nada além do necessário, mas quando os outros colocarem a mão no serviço, com toda a força, com boa vontade e zelo, esforçando-se pelo êxito dos trabalhos, grite que a instituição está sendo dirigida por incompetentes. Olha a inveja, inflamando o desatento, a mente fraca. Ele é chamado para ajudar,
botar a mão no serviço, mas ele só faz aquilo que ele acha que tem que fazer. O plus, aquilo a mais, ele nem pensa em realizar. E quando alguém faz, reclama, aponta erro, chama de incompetente, não poderia ter feito assim. E por que você não faz, então, meu irmão? 10º item, participe com má vontade, emburrado, deixando transparecer que aquele trabalho é um sacrifício, como se você estivesse trocando favores com o além. Gente, não é assim. Não é assim que a gente cresce espiritualmente falando. Ainda temos muito que aprender. O trabalho no bem, a caridade, não é uma moeda de troca. Não é de jeito nenhum. Número 11. Procure ir embora sempre mais cedo, deixando o final do serviço para os outros, inclusive para arrumar mesas e cadeiras e fazer a limpeza do centro, né? Depois daquelas festas maravilhosas que as casas promovem, né? Nos eventos, nos seminários, né? Alguém tem que limpar a casa. Eu vou embora agora. Não faça isso, deixa para os outros. Sempre tem aqueles 10 ou 15 que vão limpar, não é verdade? Não divulgue a sua instituição, de jeito nenhum. Não convide ninguém para assistir palestras na sua casa, nem fale das atividades da mesma, fazer propaganda da casa espírita. Deixe isso para os outros fazerem, porque você não tem essa responsabilidade ou dever. Nunca diga que você é espírita, qual é a casa que você frequenta, por que você vai lá, o que tem de bom lá dentro. Para quê? Para fazer a sua casa crescer? Para tentar ajudar mais pessoas? Não, deixa só com aquele quantitativo que está bom. Para que crescer? É mais trabalho, né, que nós vamos ter, né? 13. Não dê atenção às pessoas que chegam à casa pela primeira vez. Sejam conhecidas ou desconhecidas. Chegou pela primeira vez, deixa para lá, ela se vira. Se ela quiser perguntar, ela pergunta. Se ela tiver dúvida, procura alguém. Você vai apertar a mão dela, vai dar um abraço fraterno, vai dar as boas-vindas para quê? Se tem alguém lá que talvez faça isso. Deixe que tenha alguém que faz, né? 14. Deixe transparecer algum descontentamento com a instituição, por menor que seja, perante os outros, e dentro daquela panelinha, né, que você ali fica todo dia na casa espírita, com as outras panelinhas também, com todo mundo fora da casa espírita, critique, aponte o dedo, fale mal, mostre o seu descontentamento com a instituição. Assim você vai acabar com ela mais rápido. E o último, e não menos importante, despreze o núcleo da evangelização da sua casa espírita, seja ela infantil ou da mocidade. Para que levar o meu filho para a evangelização? Para que levar o meu sobrinho? Para que levar filhos de amigos meus? Para que evangelizar? Ele não aprende isso dentro de casa, não. Evangelizar para quê, né? Despreze. Só que tem um problema, pessoal. Só que tem um problema. Uma pessoa, dentro da doutrina espírita, da seara espírita, falou tal coisa. Essa pessoa chama-se Chico Xavier. E se ele falou, eu estou com ele. Chico, certa vez, falou assim: assistência à mente infanto-juvenil no campo do espiritismo cristão é serviço básico que não deveríamos descuidar. Repetimos que a criança é o futuro, com a preocupação de que os princípios do bem ou do mal que inoculamos na formação do mundo infantil são vantagens ou desvantagens para nós mesmos, de vez que o porvir nos espera, de modo geral, em novas existências. Era isso que o nosso Chico dizia. E ele dizia mais ainda, antes da gente finalizar aqui. Ele dizia que o setor mais importante da casa espírita é a evangelização. Não é a mesa mediúnica, não, hein? O trabalhador mais importante da casa espírita é o evangelizador, não é o médium, não. E aí, finalizando, finalmente, coloco um trechinho lá do livro Aconteceu na Casa Espírita, que nos inspirou a fazer esse estudo. Emmanuel,
não o espírito, né, mas o autor do livro, ele diz assim, o encarnado, nosso amigo, né, Emmanuel, diz assim: aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos, nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que de tempo em tempos abrem brechas e nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. Para vocês não se confundirem, o autor do livro é também de nome Emmanuel, né? E ele cita uma passagem de uma conversa de irmãos obsessores falando exatamente como é que eu vou destruir a casa espírita. Como é que eu vou entrar? Ela tem uma fortaleza, um imã, uma força magnética que impede que a gente entre. Aí eles dizem, olha, vamos deixar que eles mesmos, os próprios espíritas, eles mesmos, através dessas 15 dicas, eles mesmos vão se destruir. Os chamados ilustres seguidores de Jesus. E aí que está o nosso querido Chico, né? Que dando o exemplo, nos dando todo o exemplo de um trabalhador numa seara espírita. Esse é o meu modelo, esse é o meu rumo, é a minha direção em relação a tudo aquilo que o Chico nos deixou. E ele dizia, se algum traço de amargura te fixa no coração, relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres aos teus sentimentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer a falta naturalmente impensada. É assim que nós temos que conviver na casa espírita, pessoal. Perdoando sempre. Meus amigos, meu tempo já se esgota. Muita paz a todos. Eu espero que essa nossa palestra, o nosso estudo de hoje, sirva de muita reflexão para todos vocês. Muita paz a todos. Obrigado, Gustavo. Marcos, só tenho a agradecer imensamente em nome da UCEAV. Realmente muito obrigado por essa apresentação, por essa sua palestra. Essa inicial já foi. E só um comentário rápido sobre essa palestra. Eu acho que ela deveria ser repassada para todas as casas espíritas pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês aqui, ó, todo mundo, vamos ver isso aqui. Porque, sem dúvida, sensacional. Opa, eu não compartilhei a tela. Obrigado. Bom, finalizando então, fazendo a prece final. Mais uma vez agradecer toda a espiritualidade amiga que nos amparou, agradecer pelas palavras do Marco Júvia, muito, muito inspirado, e que todos nós possamos assimilar um pouco mais desse estudo e utilizar no nosso dia a dia. Pedir para aquele que vai repousar agora, que tenha uma boa noite de repouso, que possa descansar, trabalhar no plano espiritual e mandar um fraterno abraço a todos aqueles irmãos queridos, pedir por todos os irmãos doentes do corpo, doentes da alma, pedir pela humanidade inteira. Muito obrigado e lembremos sempre de Jesus, o nosso mestre.